Quer saber quais foram as principais lições do cara que foi considerado o gestor do século XX? Fica aí que eu vou te contar no Papo Reto de hoje. E tá começando mais um programa, eu tô aqui de volta. E antes de mais nada, eu queria lembrar, se inscreve aqui no nosso canal, nos ajuda, nos apoia, clica no sininho, dá o like, porque isso é muito importante pra gente continuar fazendo esses vídeos aqui toda semana. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre a lenda do mundo dos negócios, Jack Welch, que infelizmente faleceu no último dia 1º de março nos Estados Unidos. Ele que foi uma lenda nos anos 90, anos 80 e até na primeira década dos anos 2000 para qualquer jovem, qualquer executivo que pensasse em traçar uma carreira de sucesso. Pela história na própria General Electric, pelos livros lançados, palestras, frases de efeito, não há uma pessoa sequer que não se inspirasse ou não aplicasse algum ensinamento dele. The strength of a diversified company is transferring knowledge, people and resources across businesses. The idea that it's better to be in a single business is the dumbest idea ever propagated. Jack nasceu em 1935 em Massachusetts. Logo depois se formou engenheiro químico e começou a trabalhar na General Electric no ano de 61. Ele começou a se destacar na empresa pela agressividade comercial e de marketing. Mesmo sendo um engenheiro que trabalhava numa divisão de produtos químicos, ele inventou um produto novo de plástico. Ele acabou convencendo os executivos da empresa a montar um novo negócio baseado nesse produto que ele havia criado e ele se tornou o líder dessa nova unidade. Praticamente 20 anos depois, em 1981, ele foi convidado para ser o presidente da companhia. E uma curiosidade legal é que a General Electric foi fundada em 1878 por um grupo de investidores, entre eles Thomas Edison, o inventor da lâmpada. Mesmo não agradando todo mundo, Jack se tornou o CEO e a partir daí a empresa entrou numa rota de crescimento exponencial. Para vocês terem uma ideia, durante a gestão do Jack, a empresa cresceu 4.000% no valor de mercado. Ela saiu de 14 bilhões para 400 bilhões. E os lucros da empresa foram de 1,5 bilhão para 15 bilhões. Data Paese informa. São números impressionantes para a época e para um negócio tão complexo como é o da General Electric. O sucesso da empresa chamou a atenção do mercado inteiro. Todo mundo queria ouvir Jack Welch, o que ele tinha para ensinar e quais as práticas que ele aplicava no dia a dia para gerir essas empresas. Então ele passou a ser requisitado, a dar palestras, a escrever livros e tudo isso passou a ser muito conhecido. Eu escolhi aqui algumas das lições mais destacáveis que ele teve, o que ele falou durante toda a trajetória. A primeira lição que ele pregava fielmente é: copie as melhores práticas do mercado. Ou seja, não precisa ficar tentando reinventar a roda. Tem muita gente boa fazendo coisas boas por aí. Então ele gostava muito que as pessoas trouxessem ideias de concorrentes de outras empresas que fossem aplicáveis ali nos negócios da General Electric. Assim ganhava-se tempo, compartilhava aprendizado, ganhava eficiência e o negócio crescia com mais rapidez. Ele até designou uma área que tinham algumas pessoas responsáveis por observar essas outras empresas, esses outros concorrentes, como se fossem uma espécie de espiões. E a segunda lição é: derrube as paredes, sem burocracia. Logo que assumiu como presidente, uma das primeiras atitudes que o Jack teve foi derrubar de fato as paredes e tirar a burocracia, porque ele queria que as ideias e os aprendizados circulassem livremente. Ele definiu 4 categorias de barreiras que tinham que ser derrubadas. A primeira delas é a vertical, que é a hierarquia da própria empresa em camadas. A segunda é a horizontal, que é a conversa entre pares, entre colegas de trabalho de uma mesma área, de um mesmo departamento. A terceira é a externa, que é a conversa da empresa com os fornecedores, com os clientes, com o próprio mercado. E a quarta são as geográficas, que é o fluxo de informação entre países, cidades e estados diferentes. A terceira lição está correlacionada com essa segunda, que é: diminua a hierarquia. O Jack acreditava muito numa empresa mais simples, gerida como se fosse uma empresa de pequeno porte. E para isso ele sabia que uma hierarquia complexa ia dificultar esse processo. Então uma das primeiras atitudes que ele teve foi facilitar a hierarquia da empresa. Então para alguém lá do chão de fábrica falar com a alta liderança era praticamente impossível. Então o que ele fez foi reduzir essas camadas, ele limitou em 5, porque assim as pessoas vão poder conversar mais e ter mais autonomia para decidir e resolver os problemas no dia a dia. A quarta lição é: pratique transformação digital. Por mais que na época não fosse uma tendência como é hoje, as revoluções tecnológicas e inovação, Jack já viu que isso ia ser muito relevante nos negócios. E ele começou a tomar algumas atitudes que de fato vinham a tentar implementar essa cultura dentro das empresas que eram mais industriais, e a dificuldade era ainda maior. Ele tentou de várias formas implementar essa cultura nas empresas do grupo. Você já deve ter escutado uma frase que hoje é muito comum nos grupos de empreendedores, que é: eu preciso aprender a destruir o meu próprio negócio para evoluir para um próximo
próximo nível. E foi baseado nisso, e foi o próprio Jack que criou esse termo, quando ele montou lá na General Electric uma sala, trouxe algumas pessoas mais focadas em inovação e pediu para que eles criassem negócios que viessem a tomar mercado e roubar clientes das empresas do grupo. Quando eles apresentaram o resultado pro Jack, ele até gostou e tal, mas ele falou assim, putz, tá fora do tom, falta muito tato para isso, falta pulso. E aí o que ele fez foi implementar direto. Ele falou, não vou fazer mais numa sala separada, vou colocar na empresa. E a partir dali as empresas começaram de fato a se digitalizar os processos, mas eram empresas industriais muito grandes e claro que tiveram muitas dificuldades nesse processo. E a quinta lição é foco, foco absoluto. O Jack sabia que ele precisava ser muito racional na hora de tomar decisões de negócio, principalmente para escolher em quais mercados ele ia atuar. Tanto que ele ficou conhecido pelos vários cortes que ele fez, né? Várias empresas que ele acabou fechando. Quando ele começou na General Electric, ela tinha mais de 350 negócios, é um absurdo. E o que ele fez foi diminuir essa cartela de negócios e focar em alguns e criar alguns novos que tinham mais a ver com o que ele acreditava, mais mercado financeiro e comunicação. E essas decisões foram determinantes para o sucesso da empresa nos próximos anos. E a sexta lição talvez seja a que mais caracterize o Jack Welch, como ele ficou conhecido por todos, né? Que é liderança. Lidere muito bem. E para ter uma boa liderança, ele tinha algumas crenças. A primeira delas era ter objetivos muito claros. A empresa precisava comunicar muito bem a missão dela para que todas as pessoas entendessem e conseguissem executar de forma simples e clara. O segundo é não medir esforços pela companhia, ou seja, ele queria extrair o máximo, que as pessoas dessem tudo o que tinham para de fato fazer o que fosse necessário para que a empresa crescesse. O terceiro é energizar as pessoas. Ele tinha plena ciência de que o negócio dependia das pessoas e essas precisavam estar felizes e produzindo bem. Então, para ele, líderes precisavam constantemente motivar as pessoas e mantê-las sempre com o fogo aceso. O quarto item é estômago para tomar decisões. Todo grande líder precisa tomar decisões muito duras, e para isso precisa ter estômago e ser muito racional. Assim como executar o que é preciso. Para ele, todos os líderes precisavam fazer o que fosse para que a empresa atingisse os resultados. E por último, paixão pelo que faz, que era as pessoas de fato estarem apaixonadas e comprarem o propósito da empresa. Lições muito valiosas essas. É claro que não tem nenhuma novidade, elas são já conhecidas, mas de fato são difíceis de aplicar, principalmente em grandes empresas. E ainda mais numa época industrial, que eram outros formatos de empresa, outros modelos de gestão, então era um pouco mais difícil do que é hoje em dia. Mas o curioso é que no longo prazo a empresa acabou pagando preço por algumas decisões, inclusive do próprio Jack. E um ponto que até nem tá nas discussões, mas eu acho que é relevante, é que, não sei se vocês lembram, ele foi o inventor da curva ABC, que era aquela classificação dos seus times de colaboradores. Pessoas do nível A, que é em média 20%, são as altamente produtivas, são os melhores colaboradores da empresa. Pessoas no nível B, em torno de 70%, são as essenciais, aquelas que estão ali no dia a dia e colaboram com a empresa, mas também não têm um grande destaque. E o nível C, que é em torno de 10%, são de fato as pessoas descartáveis, as que não agregam na companhia e as que têm que sair. Esse modelo de gestão ficou bem conhecido na época, é um modelo super agressivo, mas que acabou formando muitos líderes. Nos anos 80 e 90, a General Electric era considerada a maior formadora de líderes para todo o mercado. E isso, de fato, é uma gestão que até aqui no Brasil, o Grupo 3G, Jorge Paulo Leão, Marcel Telles e Beto Sicupira seguiram essa linha, dá certo, funciona, mas eu acho que atualmente, na geração atual, menos. Eu acho que agora são outros gatilhos de engajamento que mantêm as pessoas, de fato, nas companhias, e essa agressividade de performance, de resultado, não é mais o maior atrativo. Um fato desse modelo é que ele normalmente escolhe 3 pessoas e uma delas vai sair um novo líder, e as outras acabam saindo da empresa, porque fica insustentável o ambiente. A sucessão do Jack foi meio assim, o que pode até ter contribuído com essa má gestão que o sucessor dele teve. Hoje a empresa vale em torno de 100 bilhões, que é muito menos do que ela valia nos anos 90 e menos ainda do que as trilionárias valem hoje, Apple, Microsoft, Amazon e Google. E quais foram as possíveis causas para a empresa ter tido essa queda e de fato não ser mais tão representativa no mercado? Uma delas foi a sucessão. Quando o Jack deixou a presidência da companhia por aposentadoria compulsória com 65 anos, quem assumiu no seu lugar foi Jeff Immelt. E as decisões que ele tomou de aquisição acabaram comprometendo os resultados da empresa, assim como o subprime, a crise de 2008, né? A empresa ela precisava muito de financiamento de curto prazo para essas aquisições todas e para as operações. Quando o crédito acabou, ela sofreu demais e foi aí que começou a desvalorizar as ações no mercado e na gestão dele ela perdeu mais de 40% de valor. Então esse é um resumo. De qualquer forma, o Jack é uma lenda, sem dúvida alguma. Ele tem muita coisa boa para passar em tudo que ele deixou de conhecimento e vale muito a pena pesquisarem. Ele tem vários livros, mas o principal é o Paixão por Vencer e eu recomendo que todos leiam esse livro.
E deixa aqui nos comentários se você gostou desse vídeo, desse formato que a gente vem contar um pouquinho da história e das lições de grandes líderes e grandes executivos do mundo dos negócios e de outras áreas também. Aproveita e compartilha esse vídeo com quem você acha que vai gostar também de ouvir um pouquinho da história do Jack. E para terminar, eu queria deixar uma das frases mais marcantes e atuais do Jack. Nada é sagrado, a mudança é a regra, não a exceção. Valeu, tchau!